Hi there, my friend. Welcome to our video. I would like to invite you to stay watching using YouTube's subtitle in your own language. Let's go for it. Relax and have a nice time now. Bem-vindo, pessoal, mais uma vez ao nosso vídeo. Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre essa configuração que eu cheguei aqui, que eu acho que é uma configuração boa para a gente fazer o primeiro voo. Não vou dizer que é a final, porque a gente sabe como essas coisas são, que a gente está sempre aprendendo, cada caso é um caso, cada conjunto é um conjunto, mas eu quero estar falando desse jeito que está antes da gente fazer o voo. Como é que eu conectei todos os componentes aqui que eu resolvi fazer carregar nesse drone. Eu quero até fazer uma consideração que a princípio ele é o mascote do canal, tá? Então a minha preocupação inicial foi fazer um drone bonitinho, tá? Eu não estou com a intenção nesse exato momento de estar fazendo um drone racer top. A ideia é chegar lá, mas seria uma pretensão muito grande minha montar um drone pela primeira vez e achar que ia atingir um nível de excelência. Embora a busca seja essa, tá certo? Eu quero deixar bem claro que a gente não quer menos do que isso. Mas eu quero dizer que nesse momento, para o primeiro voo, eu cheguei a essa configuração que eu quero estar passando para vocês. Se mais para frente eu achar que tem que fazer alguma alteração, eu também vou estar passando dentro da série. Tá tudo funcionando. O SD, que é o nosso micro mini SD, está aqui, ó. Eu quero até dar um destaque nele para mostrar o que eu resolvi fazer com ele. Eu já tinha mostrado em outros vídeos, mas olha aqui, ó. Ele ficou montado por baixo do transmissor. Como é que eu fiz a alimentação dele? Isso é que é a coisa mais importante da gente estar pensando. É um drone que não precisaria de tanta coisa para um racer, tá? Ele não precisaria, por exemplo, dos LEDs, de todos esses LEDs que ele tem, porque esses LEDs juntos, eles puxam uma certa wattagem que vai consumir uma certa corrente da bateria e vai diminuir a nossa autonomia, tá? Por isso que eu falei que a minha preocupação no momento não é fazer um drone excelente voltado para acrobacia, mas sim colocar um racer no ar. Esse é o nosso primeiro propósito aqui no canal com essa série. Então vamos lá, a coisa fundamental quando você monta um drone é você observar a questão da corrente que passa pelos componentes. Então eu vou mostrar no esquema, tá? Que é o esquema de ligação dele, o que eu optei fazer. Olha aqui, ó.
Na parte da frente dele, ó, eu puxei, além daquele que eu já tinha deixado, eu coloquei mais 2 cabos saindo de alimentação diretos da bateria, tá? Esses 2 cabos da bateria, eu trouxe aqui, ó, deixa eu até colocar isso aqui mais de lado, aqui, ó, eu trouxe para 2 reguladores de voltagem, pode chamar de step down, ou aquele Battery Eliminated Circuit, que é os tal dos BECs, tá? Eu coloquei 2 por quê? Porque como eu tenho muita corrente sendo puxada da bateria, eu não poderia fazer tudo passando pela controladora. O esquema normal é assim, você traz de um dos BECs lá de baixo dos teus ESCs, né, dos ESCs, você pode trazer para alimentar a tua placa. Só que o que acontece? Você entra na placa, aí da placa você sai para alimentar o receptor e começa a pendurar um monte de coisa na placa. O que começa a acontecer? Você começa a ter uma corrente muito alta, passando por um único cabinho, que vem alimentar através de um ESC, no caso. O que acaba acontecendo? Ele não suporta. A própria placa, ela acaba resetando, ela não vai te dar essa corrente que você precisa. Não vai dar essa vazão de corrente necessária. Então, é a opção que eu tive. Eu puxei direto os cabos da bateria, eu liguei esses 2 step downs aqui, esses 2 reguladores de voltagem, eu trouxe a voltagem deles da bateria, que é 3S, que dá 12 volts, eu baixei para 5 volts, e aí o que eu fiz? Um deles eu liguei só para alimentar a NASE32, só para alimentar a nossa placa principal. E da placa principal, eu fiz em paralelo com ele, que é aquela série de cabos lá, que eu também vou estar mostrando aí, quero mostrar aí no esquema. Eu puxei em paralelo somente o GPS. Então, o que está ligado nesse nosso step down aqui, o nosso regulador de voltagem, que, diga-se de passagem, suporta até 3 amperes. Tá? O ideal 2 amperes, no pico 3 amperes. Então olha aí, eu estou com sobra para minha placa e para o meu GPS. Então vem direto da bateria, passa por esse regulador, ele me libera 2 amperes, eu alimento a minha placa e alimento o meu GPS. Além disso, através do CPPM, tá? Eu também alimento o meu receptor. Então eu tenho pendurado nesses 3 amperes aqui, ou 2 amperes, o receptor, a placa controladora e o GPS. Ponto. O outro, o que eu fiz? Eu deixei o sistema separado para esse conjunto, que é o nosso transmissor, que eu já vi a amperagem dele, dá 570 miliamperes, quer dizer, dá quase meio ampere. E o nosso micro mini USD, ele pede 0,1 ampere, ou 100 miliamperes, muito pouca coisa. Então eu estou com 700 miliamperes conectado num outro que me libera até 2 amperes. Eu não vou ter problema com isso aqui. E a câmera, eu venho direto, porque essa câmera ela suporta os 12 volts da minha bateria, que é 3S. Então eu estou alimentando ela direto e também estou fazendo aqui a leitura, como eu já mostrei no outro vídeo, da bateria através da placa, que é só o controle do nível da bateria. Tá? Então esse é o esquema que eu cheguei. Com isso eu não vou ter problema no voo de resetar a placa. Além disso, a outra observação que eu queria fazer é que chama a atenção que eu alimentei o micro mini USD a partir
do cabo que sai, ou dos 5 volts que saem do nosso transmissor, que normalmente ele é usado para alimentar a câmera de 5 volts. Como a minha câmera é de 12 volts e o meu micro mini USB só pede 100 miliamperes, eu fiz aqui a soldagem, como eu já falei, direto a saída que alimentaria a câmera, eu alimento o micro mini USB. E com isso eu resolvi a alimentação de tudo. Os LEDs, por sua vez, eu fiz saindo também junto aqui da controladora. Então é a mesma alimentação da controladora, eu esqueci de falar, alimenta aqui, ó, através do CPPM, ele alimenta o receptor, ele alimenta também o GPS, que está conectado aqui, numa porta em paralelo. Eu eliminei todos os ESCs, tá? Eu não estou alimentando a placa com ESC, não tem nenhum ESC agora ligado na placa. Eu estou alimentando a placa tudo por aqui, ó. E eu fiz, como essa pinagem aqui do receptor também caminha em paralelo, positivo e negativo, igual da placa, eu vou estar mostrando aí no esquema, eu estou mostrando aí no esquema para vocês, eu fiz também uma saída em paralelo para os LEDs. E fica opcional, se eu quiser voar sem o LED, é só eu desconectar esse par de cabo aqui, ó. E ele desliga. E com isso, eu acabo tendo um tempo de voo maior, porque se você considerar cada um desses LEDs aqui 1 watt, que é mais ou menos o cálculo que se faz, são 16 watts que vão me puxar uma corrente considerável, aí vai dar um desgaste de bateria considerável. Então eu tenho essa opção, é fácil, é só abrir o drone, conectar ou desconectar o cabo do LED e eu vou com ou sem o LED. Por último, a última consideração que eu queria fazer, chamar a atenção, é que como não chegou ainda, até por isso eu demorei um pouquinho para soltar o vídeo, eu encomendei 2 tipos de antivibração, uns anéisinhos de borracha e também aqueles suportes de borracha que é para você não transmitir a vibração para a controladora, para esse conjunto da controladora. Olha aqui, ó. Então, ó, eu improvisei um negócio, eu tinha aqui umas borrachas que eram dessa câmera que veio no H11 da JJRC, e eu tirei essas 4 borrachas, cortei elas no meio, como se fosse um sanduíche, coloquei uma por baixo e uma por cima, e coloquei essas arruelinhas aqui, bem leves, que é para poder trabalhar, né? Esse vibração aqui. É provável que eu vá substituir isso aqui mais tarde, quando chegar a encomenda, ou pelos anéis, que são mais apropriados, ou então pelos próprios suportes, se eu conseguir encaixar eles aqui, tá? Por último, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar, eu já mostrei a armação dele lá fora, mas eu quero estar mostrando ele aqui, ó. Tá? O nosso micro mini USB, ele só começa a transferir informação a partir do momento que você arma o drone. Então eu vou fazer agora a armação dele e vou dar uma inicializada só para a gente ver em funcionamento aqui no laboratório, ó. Ele está esperando a conexão, por isso que ele estava falando ali fail safe, fail safe. Quando eu faço a conexão, ele já estabelece, então a controladora ela já sabe, né? E o micro mini USB também já sabe que a comunicação está estabelecida. Eu já tenho, inclusive, aqui, ó, a leitura da bateria a bordo do drone. Também é configurável. Eu vou estar mostrando mais para frente toda a parte de configuração, tanto da controladora quanto do micro mini USB. Eu só não vou fazer isso agora porque é um primeiro voo e eu não cheguei ainda nesse nível de fazer uma configuração um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais estudada.
tanto com relação a modos de voo e tudo. Tá? A única coisa que eu vou fazer é voltar lá dentro da controladora, habilitar o GPS, que eu desabilitei para poder fazer essa demonstração no laboratório, e vou fazer o primeiro voo com ele do jeito que está. Aí eu vou fazer as minhas observações, vou ver o que precisa acertar, mudar, e quando eu tiver uma configuração que eu acredito que é boa, aí eu faço então um vídeo demonstrando as configurações, tanto do iNav, que vai configurar a placa controladora de voo, que é a nossa NAS 32, quanto através do MWOSD Configurator, que faz a configuração então do nosso micro mini OSD. Então tá aqui, ó, é só fazer a armação. Olha lá, aí ele já fala que está armado, recebe a informação. Se você demorar muito ele desarma e ó, aí ele está pronto para voar. Tá certo? Gente, é isso que eu queria mostrar, tá? A configuração do mini OSD ainda não está legal, ó, porque ele saiu de dentro da tela e veio das estatísticas. Isso aqui eu vou mudar antes de voar, porque eu não quero que ele dê estatística depois que desarma. Eu só quero que ele dê estatística no final. Tá? É uma configuração que eu já fiz errada, que eu não gostei, mas eu vou estar acertando antes de voar. E eu espero ver você então no próximo vídeo, onde eu vou estar fazendo um voo experimental com ele. Tá? Mais uma vez, sem a pretensão de estar com speeds regulados, ele estar manobrando, fazendo 3D flip, nada disso. Eu vou botar ele no ar e ver se ele não cai nesse primeiro momento. Torcer para ele não cair. Eu acredito que não vai cair porque tá tudo bem feitinho, tá bom? Inscreva-se no canal, clica no sininho, dá o positivo se você gostou. Se você não gostou por algum motivo, fala por quê. Eu gostaria de conhecer a tua opinião. Participa do canal, tá? Nós estamos aí para ajudar e para compartilhar o conhecimento que a gente vai adquirindo junto. Tá bom? Fica com Deus, tudo de bom, até o próximo vídeo.